Espero que estejam bem. Vamos compartilhar a palavra de Deus? Hoje, Daniel, capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso 1. Se você puder, anote e confira na palavra de Deus. O rei Dário, decidiu constituir 120 sátrapas, que eram como que chefes de administração pública, para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses chefes da administração deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e entre os administradores, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Ele seria, então, o chefe dos chefes, o presidente dos presidentes. Então, esses outros presidentes e os sátrapas, esses outros administradores, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem uma culpa, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e esses administradores foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário viva eternamente. Todos nós, presidentes, administradores do reino, conselheiros, governadores, concordamos que o rei deve baixar um decreto e sancionar um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, senão ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real e perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem que não o Senhor fosse jogado na cova dos leões? E o rei respondeu: sim, ele está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei que não pode ser revogada, ninguém poderá mudar, nem o rei. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse: que o seu Deus, Daniel, a quem você serve continuamente, o livre. Foi trazida uma pedra colocada sobre a cova, o rei selou a pedra com seu próprio anel e o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. Não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, o sono fugiu dele, e pela manhã, ao romper do dia, se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar, chamou Daniel, mas sua voz já estava triste. Ele perguntou a Daniel: servo dos Deus vivos, será que o Deus que você serve continuamente conseguiu livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum. Até aqui a palavra de Deus, até o 21. Capítulo 6, dos versos 1 ao 21.
Gente, aqui nós temos tantas lições, né? Eu vou tentar resumir porque eu precisava ler o texto. A primeira lição é: quando você é um servo do Senhor, obediente, que não faz concessões em relação à sua fé, ou seja, você não age obedecendo a palavra agora e daqui a pouco não obedece para agradar alguém, não, você obedece. Você trata todos com amor, com respeito, mas não faz concessões em relação à palavra de Deus, aos ensinamentos de Cristo. Fatalmente, você poderá ser uma vítima da maldade de alguém. E quando essas pessoas, como esses governadores, como esses presidentes, como esses administradores, não conseguirem achar algo contra você, fatalmente eles criarão algo, como aconteceu com Daniel. Mas a mensagem mais importante que eu tenho aqui hoje é a que devemos nos atentar ao comportamento de Daniel. Não foi oculto a ele que o rei havia assinado uma lei. Não ficou oculto a ele que também era um dos presidentes, que aquele que fizesse um pedido a qualquer outro homem ou qualquer outro deus deveria ir para a cova dos leões. Não. Mas qual foi a postura de Daniel? Ele foi lá, discutiu, ele disse: eu sou presidente também, ninguém me chamou para essa reunião, eu estava fora, essa coisa de política, né? Eu estava fora quando vocês decidiram levar isso ao rei. Isso não é justo. Ele apenas se dirigiu para o quarto que era, né, que apontava para o lado de Jerusalém, se ajoelhou e, como de costume, fez a sua oração. A confiança de Daniel em Deus era tanta que ele não se preocupou. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia que mesmo quando algumas pessoas maldosas se levantassem contra ele, o Senhor estava com ele. Então, se hoje você sofre pressão, né, para fazer concessões, e quando não faz, quando você continua fazendo o seu trabalho corretamente, quando você age com dignidade dentro do seu relacionamento, quando você respeita seus familiares e é pressionado pelos espertinhos a fazer concessões e você não faz, fatalmente você vai irritar alguém. E fatalmente você se tornará uma provável vítima da maldade de alguém que vai usar a sua fé, que vai usar a sua postura para criar algo, para tentar fazer as pessoas ao seu redor acreditarem que você não é aquilo que você aparenta ser. Mas Daniel não estava preocupado porque ele era conhecido por quem deveria conhecê-lo. Daniel era servo do rei, mas ele sabia que quem ele servia era maior que o rei. O rei não poderia e não pôde livrá-lo da cova dos leões. Não pôde livrá-lo da boca dos leões, nem da cova nem da boca. Mas o Senhor o livrou. Então, permaneça no mesmo lugar. A palavra de Deus nos ensina que quando o espírito do governador se levantar contra nós, não devemos deixar a nossa posição. Foi o que Daniel fez. Permaneça na presença de Deus, porque se o Senhor te conhecer a sua fidelidade, não haverá ninguém que poderá te prender, nem física, nem espiritualmente, nem emocionalmente. Que aprendamos com o exemplo de Daniel, que aprendamos com ele e toda a glória a ele. Aprendam com Cristo.